Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. Dedicamos esta edição ao Dia Internacional da Língua de Sinais, celebrado a 23 de setembro. Vamos destacar o principal instrumento de comunicação de perto de 70 mil pessoas com deficiência auditiva em Moçambique. Para tal, trazemos a história de uma mãe que decidiu fazer a licenciatura em Língua de Sinais para poder falar com o seu filho surdo. Hoje, já licenciada, ela abraçou a nobre missão de ensinar a língua de sinais a outros ouvintes. Acompanhe. Dizer que primeiro tenho um filho surdo. Do princípio foi muito difícil quando notei que a minha criança é surda. Foi uma grande preocupação. Mas com o andar dos tempos, adaptei-me, conformei-me. Ok. Quando ouvi de há curso de língua de sinais, para mim, primeira coisa, surgiu essa questão. Língua de sinais eu não vou poder saber, porque é uma língua difícil. Usar as mãos, será que usar as mãos fala alguma coisa? Mas devido à sensibilização do meu esposo em casa, porque o menino, o que acontecia, ele trazia trabalhos de casa, da escola para casa, pedia ajuda, eu não conseguia explicar nenhuma coisa. Ele ficava mais confuso. Como assim mamãe não está sabendo explicar? Então, ele preferia o pai do que a mim. Até ele dizia que a mamãe não sabe nada. Então, para mim, eu também ficava, o meu filho vai passar mal. Então, com essa situação, por essa razão, eu decidi fazer curso de língua de sinais. Sim. O que antes constituía uma barreira, hoje é um orgulho para Otília Cuna. É uma comunicação muito boa. Ele sempre, quando traz exercícios, tem prazer de sentar comigo, TPCs, pede mamãe, peço para me ajudar, para me explicar. Até às vezes ele traz conversa da escola, dos amigos, diz, quem sabe mamãe, hoje tivemos essa conversa aqui. Por exemplo, quando se encontra com os amigos, ele também explica. E eu percebo, entendo o que ele diz, então para ele fica mais à vontade. E além disso, os amigos, já que sabem que eu sei falar língua de sinais, eles se sentem mais à vontade de estar em casa. Estar na minha casa, em relação nas próprias casas ou nas casas dos seus familiares. Mas estou a ver que vale a pena aprender essa língua, abraçar essa língua. Afinal de contas, não é uma língua de um bicho de 7 cabeças, é uma língua normal como a língua portuguesa. O importante é preciso ter foco naquilo que a pessoa precisa e vai conseguir. Graças ao conhecimento da língua de sinais, Otília garante acesso à informação para o seu filho. Telejornal, quando eu vejo que é uma coisa muito importante e pertinente, eu explico a ele em língua de sinais e muitas vezes ele é curioso. Às vezes estou lá na cozinha a fazer minhas coisas, chama-me, mamãe, venha, não estou a perceber o que estão a falar aqui. Então eu explico, interpreto para ele. E bem que o irmãozinho, pequeno, tem 5 anos, ele também já consegue falar com o humano, poucas palavras. Para Otília, a língua de sinais devia ser de uso comum nas famílias moçambicanas. Bom, o desafio é maior. Para bem dizer, o desafio é muito maior. Digo isso porque, primeira coisa, a língua de sinais não é valorizada. Não é valorizada a língua. As pessoas quando veem a pessoa surda, não considera uma pessoa normal, igual como a nós ouvintes. Pior para aceitar a língua deles. Então, isso fica difícil. E também nas escolas deveriam também lecionar essa disciplina de língua de sinais como disciplina para poder ajudar aquelas crianças surdas, porque muitos pais não têm condições para trazer as crianças para cá na escola especial número 1. Então, ainda há um grande desafio. E nós pais também, não somos muitos que aceitamos desafiar a aprender língua de sinais
Não somos muitos pais. Então, isso dificulta, porque deveria partir de casa, nós os pais, termos a mínima noção sobre a língua de sinais. Então, isso iria ajudar as nossas crianças surdas terem aquele convívio normal. E também, partindo de nós, muitos pais, sendo ouvintes, também iam ensinar as suas crianças, os seus filhos, a valorizar também as pessoas surdas e também aprenderem língua de sinais. A sociedade em si iria ver a língua de sinais como uma língua aceitável na sociedade. Otília Cuna é licenciada em Língua de Sinais de Moçambique. Ela e seu colega Sérgio, também licenciado na mesma área, ensinam a língua de sinais a outros ouvintes interessados. Eles têm mais de 20 alunos em 2 turmas, devido às medidas de prevenção da pandemia da Covid-19. Dizer que dar a aula de língua de sinais não é uma tarefa fácil. Primeira coisa é que alguns alunos, é pela primeira vez ouvir a própria língua de sinais, de que há língua de sinais. Segunda coisa, alguns alunos nunca se encontraram com os próprios surdos, só vêm de lá de longe. Então, fica um bocadinho difícil, mas pouco aos poucos eles acabam aprendendo. Porque, posso dar um exemplo, os meus alunos aqui na sala, eles estão muito interessados pelo curso. Fazem de tudo, praticarem entre eles, em casa. Às vezes vêm diferentes reportagens da TV Surdo e depois, quando eles têm dúvida, ali estão, anotam aquelas dúvidas. Depois, no dia seguinte, vêm perguntar à professora: professora, vê esse sinal, o que significa? Depois eu esclareço a dúvida. Não vejo como um desafio, vejo como um trabalho e trabalho feliz. Gosto quando recebo um aluno que não tem interesse das línguas de sinais e eu uso as minhas manobras para lhe convencer a ficar na turma e acaba gostando da própria aula. Fico muito feliz, é o que me deixa feliz, conquistar pessoas para estarem, porque na área das línguas de sinais ainda não temos aquele contingente que é desejado, mas quando consigo cativar alguns, fico muito feliz. E são vários os motivos que levam os ouvintes a aprenderem a língua de sinais. Eu fiquei interessada porque eu já via na TVM e também na STV, às 11, o programa da TV Surdo. Então, eu fiquei por que não aprender? Porque, na verdade, eu não conheço, posso dizer, muitas pessoas que falam língua de sinais. Então, eu fiquei apaixonada pelo curso, através da TV Surdo e do programa que sai na TVM. Eu sempre tive aquele desejo de poder comunicar com uma pessoa surda, não me sentir indiferente. Eu fiz 11ª e 12ª classe na escola secundária Josina Machado. E lá nós temos um grupo de pessoas que estudam em língua de sinais. Então, estar naquele ambiente e não poder me comunicar com aquelas pessoas, para mim era uma dificuldade enorme. Além de facilitar a comunicação, a aprendizagem da língua de sinais serviu também para fazer revelações. Bom, na verdade, até eu discriminava os surdos. Eu via, mas que brincadeira é essa de só andar a fazer isso, o que é aquilo? De verdade, eu também era uma das pessoas que achava isso desnecessário, mas desde o momento que eu me inscrevi no curso, eu vi que não era desnecessário como eu pensava, não era uma brincadeira. E quais são os planos destes alunos depois de aprenderem a língua de sinais? Depois de entrar aqui, conheci algumas pessoas que dizem que nunca aprenderam a língua de sinais. Então, eu gostaria de dar aula nas escolas primárias, onde eu acho que deveria começar a ensinar as crianças, não só os surdos, mas também os ouvintes, para ver que a língua de sinais é boa. Com esta língua, eu acho que é uma grande valia para mim como professor, porque poderei trabalhar não só com estudantes normais, mas também com estudantes especiais.
Assim como também poderei trabalhar, quem sabe, nas escolas especiais, coisa que poderia fazer com muita dificuldade ou talvez até não fazer, caso não tivesse a língua de sinais. Então, eu penso que com este curso aqui... Estou a pensar em ser uma professora de língua de sinais em escolas especiais. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, existem em Moçambique perto de 70 mil pessoas com deficiência auditiva. Com esta história inspiradora, vamos a uma breve pausa e voltamos em poucos minutos. Para ajudar uma pessoa com deficiência visual a atravessar a rua ou a caminhar, precisa primeiro de cumprimentá-la. De seguida, pergunte se necessita de ajuda. Se disser que sim, não pegue na sua bengala, pois a bengala serve para identificar obstáculos e desnivelamento de terreno. E também não a segure, deixe que ela o segure primeiro. O lugar recomendado para ela se apoiar é o braço direito. Por isso, facilite que ela acende ao seu braço. Olá, eu sou a Carla. Adquiri a surdez e consigo falar com alguma dificuldade. Às vezes, vejo as pessoas a tentarem conversar comigo, mas elas nem sabem por onde começar. Neste vídeo, você vai aprender a comunicar com um surdo. Vamos lá! Estavas aonde? Bom, demoraste muito. Eu estava cansado de esperar. Muitas pessoas, quando conversam comigo, por saberem que eu tenho restos de audição, desatam a gritar para que eu lhes possa ouvir. Sempre que estiveres a conversar com uma pessoa surda, não grite. Fale num tom normal ou baixo, pois a percepção visual dos surdos é bastante aguçada, fazendo com que eles consigam captar as mensagens por meio da leitura labial ou pela expressão facial. Você ia conversar com quem? Falando de expressão facial, ao conversar com um surdo, não fique de lado. A conversa tem de ser frontal. Isto facilitará a leitura de toda a expressão facial ou corporal. Não sei com quem estavas a falar e nem sei quem é ele, mas eu estou com fome. Vamos lá comer uma cena. Outra dica: você tem de ser muito breve nos discursos. Sempre fale frases curtas, simples e diretas. E para finalizar, vou deixar mais 2 dicas. Do mesmo jeito que um surdo, além dos sinais, usa expressões para comunicar, você também pode fazer o mesmo. Acabou? Acabou? Estou com fome. Vamos comer. E por fim, conte sempre com a ajuda da tecnologia para comunicar. Do WhatsApp, por exemplo. Faça videochamadas usando as mesmas dicas. Olá! Bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. Hoje, estamos a destacar a importância da língua de sinais
o principal instrumento de comunicação de perto de 70 mil pessoas com deficiência auditiva. No bloco anterior, trouxemos a história de uma mãe que fez o curso de licenciatura em língua de sinais só para comunicar com o seu filho surdo. Mas por que devemos aprender a língua de sinais? Se podemos gesticular e transmitir a nossa mensagem? A língua de sinais vem dar uma alternativa para as pessoas surdas. Não conseguem ouvir, mas podem ver. Porém, aí é que começa uma comunicação. Às vezes, só um olhar ou um movimento que uma pessoa faz significa uma palavra. Então, a língua de sinais vem com uma outra língua, como se fosse uma outra qualquer. Um exemplo da língua inglesa, que não é a língua portuguesa. A língua de sinais tem uma gramática própria, daí que deve ser entendida como uma língua independente. É uma língua, digamos, oficial para uma pessoa surda, porque não poderá comunicar-se em língua portuguesa. Por isso que na escrita é difícil a compreensão. Uma pessoa surda, quando faz uma carta, por exemplo, não vai ser igualmente a uma pessoa ouvinte, porque escreve em língua de sinais, então retira da língua de sinais para a língua portuguesa, que é uma outra língua. Do mesmo jeito que uma pessoa, quando entende a língua inglesa, na sua escrita, transformar em língua de sinais é diferente. Então, por este motivo, a escrita na língua portuguesa como alternativa para comunicar com os surdos não é eficaz. Por exemplo, uma espécie de informação por escrito, mas às vezes é difícil compreender a escrita da língua portuguesa por uma pessoa surda, porque nasce, cresce, só se comunica em língua de sinais. Agora, a língua portuguesa é uma língua estranha para pessoas surdas. Nas instituições públicas, devia ser obrigatório o uso da língua de sinais. Instituições públicas pudessem usar a língua de sinais para comunicar com utentes surdos, seria muito benéfico para a comunidade surda. Porque quando um utente surdo, por exemplo, se dirige a uma instituição do governo, geralmente vamos até a secretaria dessa instituição ou a recepção dessa instituição, mas quando chegamos lá, há dificuldade de comunicação entre a pessoa que atende o público e o utente surdo, porque não há comunicação clara. A pessoa é surda, o outro é ouvinte, continua a falar, pior ainda dentro da máscara. A outra pessoa surda não consegue perceber absolutamente nada. Da outra vez fui ao Ministério do Interior, então tinha pessoas que estavam a chamar e eu não podia ouvir, e me pegaram e falaram que eu não cumpria aquilo que era a lei. E eles me pegaram e tentaram falar comigo, mas a comunicação era difícil. E outra situação foi no Ministério do Trabalho. Tem lá a questão de... Sabemos que o governo tem leis que mudam as pessoas. Então eu fui submeter o meu CV, então foi uma coisa muito complicada. Falando da comunicação entre surdos e ouvintes, soluções são buscadas e com o advento da tecnologia, as alternativas aumentam. Há pouco tempo, o FAMOD, junto com a Remote Line, tiveram um memorando de entendimento para que pudessem sanar essas dificuldades de comunicação, porque eles podem atender utentes, pessoas surdas que forem a algumas instituições à busca de alguns serviços, podem ajudar na ligação, deve ligar, então podem interpretar. O que acontece é que deve ter internet para que haja comunicação, um celular, um dispositivo que possa receber o vídeo, para que a pessoa, mesmo distante, possa interpretar.
É importante que todos entendamos a necessidade de aprender a língua de sinais, tal como sentimos a necessidade de aprender qualquer outra língua. O uso da língua de sinais é visto como um garante de harmonia na sociedade, tal como explica o sociólogo Costa Ivo e o psicólogo Daniel Ingwani. Então, eu penso que a pessoa surda, tal como qualquer outra pessoa, tem de ter o direito de assistir qualquer informação que julgar relevante assistir. Se está, por exemplo, diante, de um programa de entretenimento, esses programas também devem pautar pela componente de inclusão, porque elas, tal como qualquer outra pessoa, têm de ter esta possibilidade de poder assistir aquilo que lhes apetece. Se nós queremos conviver em harmonia, todos somos iguais, temos que valorizar os outros. E valorizar os outros é valorizar a sua especialidade, não é? Se é especial, não é diferente, então nós temos que valorizar a sua língua. Então, ao valorizar a sua língua, também vai se sentir, não é, incluso. A deficiência no processo de inclusão faz com que as pessoas surdas estejam à margem da sociedade. Acesso à informação é reduzida para esta gente. Acesso à educação, de certa forma, também eles são excluídos, eles são barrados. Okay? Primeiro, por quê? Porque por mais que haja essa política de inclusão que o Estado tem, esses indivíduos, ao nível da escola, não tem alguém com capacidade para poder difundir línguas de sinais. E isso faz com que este indivíduo não tenha conhecimento. Não tendo conhecimento, não fará dele um cidadão que seja ativo. Então, é imperioso que dizer que os problemas começam mesmo de casa, não é? Com os pais. Porque são os próprios pais, quando tem uma criança, não é? Com esses problemas, com necessidades educativas especiais. Primeiro, ao invés de também, se calhar, aprender a língua dos sinais, eles procuram meios de adotar, se calhar, a criança a ouvir o que eles pretendem dizer, não é? Então, esse de o uso da língua de sinais na comunicação com surdos só agrega valor à sociedade. A componente da inclusão abre espaço para que nós todos, enquanto nação, enquanto sociedade, ganhemos. Para além dos surdos, nós também ganhamos. Agora, vai perceber que se as políticas de inclusão elas forem efetivamente concretizadas, a pessoa surda ele terá a possibilidade de estar, por exemplo, informado, estar a par de todos os fenômenos que a sociedade está a enfrentar. Mas, de contrário, pode, não é, limitar. Estou a falar de ter problemas, a pessoa surda ter problemas cognitivos, problemas afetivos e emocionais. Vou explicar o quê. Problemas cognitivos, estamos a falar de problemas que podem estar ligados ao pensamento, à própria linguagem, o desenvolvimento da intelectualidade da pessoa. Problemas afetivos, não é? Se essa pessoa não pode se comunicar com as pessoas ao seu redor, não é? Estou a falar de irmãos, amigos e até os pais, porque eles mesmos são os primeiros a se limitarem a aprender para poder se comunicar com a pessoa. Vai ter problemas de aproximação, não é? E isso pode ter implicações na sua autoestima. E problemas emocionais, como tal disse, problemas emocionais que a pessoa vai ficar triste, não é? Porque não consegue se comunicar, não consegue dizer tudo o que quer dizer, porque as pessoas não vão entender, porque não sabem se comunicar com essa pessoa. Então, os problemas culminam no... A deficiência auditiva pode ser congênita, mas também pode ser causada por fatores externos, como doenças e acidentes. Porque dedicamos este programa à língua de sinais, enriqueça os seus conhecimentos sobre esta forma de comunicar. Olá, bem-vindo e bem-vinda à aula de língua de sinais de Moçambique. Aprenda a construir frases curtas sobre a língua de sinais. A língua de sinais é a língua de comunicação dos surdos. Aprenda a língua de sinais e ajude os surdos a comunicar.
Vamos repetir juntos. A língua de sinais é a língua de comunicação dos surdos. Aprenda a língua de sinais e ajude surdos a comunicar. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. Está tudo dito nesta edição. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem!